Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Eu estou frisando a madrugada, porque eu estou aqui na madrugada, né? São 4 horas da manhã e eu estou aqui gravando para vocês, né? Vocês são os nerds dos concursos e o professor que vos fala é o professor CH. Bacana? Não, eu não virei à noite, na verdade, ao contrário. Eu acordei 3h30 da manhã, sem sono. Eu falei: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou gravar para meus lindos amigos. Bom, e agora respondendo a pergunta do título, né? Tem cura? Tem cura? Está claro que tem cura, gente. Claro que tem cura. Apenas a estatística, gente, ela é um processo de construção. Né? Você tem que começar lá do comecinho, lá da estatística descritiva, depois passar para a estatística probabilística. Né? Por exemplo, que vem uma pergunta que não faz sentido. É quando o aluno vira para mim e fala assim: que me diz os pontos principais de cair em estatística na prova para eu estudar só aquilo, tal. Gente, isso não faz sentido, né? Por exemplo, provavelmente, né, você vai fazer uma prova, vai cair regressão simples, existe uma grande chance, né? Sempre tem regressão simples, teste de hipótese. Agora, como é que você vai estudar isso se você não estudou a estatística descritiva? Se você não sabe o que é um desvio padrão, já que nessas contas você muitas vezes utiliza o desvio padrão, em teste de hipótese, por exemplo, né? Você vai calcular a estatística teste. Na estatística teste você precisa do desvio padrão, né? E algumas vezes a banca não te fornece, você tem que calcular o desvio padrão primeiro. Então, se você não sabe nem o que é um desvio padrão, como é que você vai poder calcular a estatística teste de um teste de hipótese? Não é possível, meus amigos, não é possível. Então, galera, a estatística é uma construção. Você tem que começar a estatística descritiva. Eu escuto muito aluno falar assim: mas a estatística descritiva está caindo pouco, não sei o quê, tá, tudo bem, mas você tem que saber. Deide, você vê, por exemplo, questões de soma na prova de matemática. Alguém pergunta para você: quanto é 4 mais 5 mais 9? Alguém pergunta isso para você numa prova de matemática? Não. Mas você tem que saber somar? É claro que você tem que saber somar, gente. É óbvio. Isso é o básico, gente. Então, estatística descritiva, depois estatística probabilística e depois estatística inferencial, tá legal? Não bote a carroça na frente dos bois. Aprenda bem cada uma delas, né? E isso requer um tempo, isso requer maturidade, não é de um dia para outro, ok? Você vai ver que você vai chegar na prova, gente, assim, ó, top, excelente, tá? Acredite em mim, tá? Vamos lá, minhas crianças, vamos lá, vamos meter bronca aqui, vamos meter bronca. Essa questão aqui, deixa eu ler. Agora sim, vamos lá, galera. Em 10 anos, de 2012 a 2021, foi registrado em cada ano o faturamento anual Y da empresa Toferrado em milhões de reais e o respectivo gasto anual com propaganda X em milhões de reais. Então, gente, Y é o faturamento anual, né? O faturamento anual. E o X é o gasto anual com propaganda, certo? Faturamento e gasto com propaganda, tudo em milhões de reais, tá? Um modelo de regressão linear simples, y igual a alfa mais beta x mais epsilon, esse epsilon aqui, gente, não é tão relevante para os nossos cálculos, né? Ele representa os erros ou resíduos, tá? Normalmente ele não participa das contas, tá? Mas todo modelo ele tem o epsilon, tá? Só para lembrar aqui o conceito do epsilon, só para isso, tá, gente? Tá? Aqui, ó, você tem aqui o x, você tem o y, você tem a reta de regressão e você tem um ponto aqui, por exemplo, né? Um ponto fora da reta, né? O epsilon é exatamente essa distânciazinha aqui, ó. Né? Esse é um dos epsilons, né? São vários epsilons, né? Esse é um dos epsilons, tá, ok? Então, os epsilons são a distância, né? É o YI menos o Y chapéu, né? O YI, esse ponto aqui, e o chamado Y chapéu, esse ponto aqui. Y chapéu a gente chama de valor predito, tá legal? Só para relembrar, gente, eu não quero dar ênfase a isso aqui não, tá? Até porque o epsilon, em termos de conta, ele não participa, tá ok? Então, para a gente não vai ser tão importante assim, tá? Só para lembrar, tá legal? E por que de repente eu vou sumir com ele da conta, tá? Tinha um epsilon ali, você sumiu com ele e tal. É porque geralmente a gente trabalha em cima da reta, né? Em cima da reta, o epsilon vale zero.
Certo, gente? Quando eu estou em cima da reta, o epsilon vale zero. Já que o epsilon é a distância até a reta, se eu estou trabalhando em cima da reta, o epsilon é zero. Tá legal? Então, por isso que, de repente, eu vou sumir com ele e falar, cadê o epsilon? Cadê o epsilon? Tá? Então, não se preocupe, tá? Só para fazer algumas características desse epsilon aqui. Vamos lá, galera. Bom, então vamos continuar aqui. Né? O modelo de regressão tal foi elaborado para prever y em função de x, considerando as informações registradas, e que y e x1 são o faturamento e o gasto em propaganda em 2012. Y2 e x2 são o faturamento e o gasto em 2013. E assim por diante. Os parâmetros alfa e beta são desconhecidos, e epsilon é o erro aleatório com as respectivas hipóteses do modelo de regressão linear simples. Tá lembrando, gente, aqui que o beta é o chamado coeficiente angular da reta, é o número que acompanha o x, é o coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta. E o alfa é o chamado coeficiente linear da reta. Certo? Alfa e beta aí. Bom, as estimativas de alfa e beta foram obtidas pelo método dos mínimos quadrados e sabe-se que o valor da soma dos faturamentos e dos gastos de 2012 a 2021, repare, 2012 e 2021 são 10 anos, ok? Foram milhões de reais igual a 120 e 15 milhões, respectivamente. Então, olha o que ele está dizendo para a gente. Ele está dizendo para a gente que a soma dos Y de 1 até 10 anos foram 120 milhões. Em 10 anos, houve faturamento, essa empresa faturou 120 milhões de reais. E o faturamento do gasto, quer dizer, o gasto com propaganda, a soma do gasto com propaganda em 10 anos, de 1 até 10, ou seja, em 10 anos, foram 15 milhões de reais. Tudo isso são informações do problema, certo? Bacana. Bom, então vem a minha pergunta. O que eu já posso calcular direto com isso aí? Se ele me deu a soma dos faturamentos em 10 anos e a soma do gasto com propaganda em 10 anos, o que eu posso calcular logo de cara? Eu posso calcular logo de cara a média do faturamento e a média do gasto com propaganda, que eu vou precisar deles, com certeza. Né? Reta de regressão, com certeza eu vou precisar deles. Então, qual seria a média de um e a média do outro? Bom, a média do gasto com propaganda, em 10 anos, né, foram gastos 15 milhões de reais. Então, você pega 15 milhões de reais, divide por 10 anos, isso dá uma média de 1,5 milhão por ano. E a média do Y, a média do faturamento, vai ser 120 milhões, dividido em 10 anos, foram 12 milhões por ano. Com certeza eu vou precisar disso, tá? Então, vamos responder duas perguntas aqui. Primeira pergunta. Se a estimativa do coeficiente angular da reta, pelo método dos mínimos quadrados, foi 1,8, ele está dizendo o seguinte, o coeficiente angular da reta é o beta. Se o beta foi 1,8, ele quer saber o valor de alfa. Então, a pergunta é, sabendo o beta, como é que a gente acha o alfa? Sabendo o beta, para a gente achar o alfa, basta pegar a equação da reta, pega essa equação da reta, no lugar do y, você vai colocar a média do y. No lugar do x, você vai botar a média do x. Certo? Simples assim. Eu já sei a média do y, eu já sei a média do x, eu já sei o beta a banca me deu, então só falta calcular o alfa. Ué, Caseque, mas e o epsilon? Aquele papo que eu dei para vocês, gente. Gente, a média do x e a média do y necessariamente estão sobre a reta. Olha aqui, ó. Né? Tanto é que a média do x e a média do y tem até um nome especial, né? Ele está sempre sobre a reta. Né? Esse ponto aqui a gente chama de centroide.
centroide média do x e a média do y estão exatamente sobre a reta. Então é óbvio que o epsilon nesse ponto é zero, né? Por isso que a gente não coloca epsilon aqui, né? Porque a centroide sempre está sobre a reta e o epsilon vale zero. Bom, a média do y vale 12, o beta, a banca diz que é 1,8, a média do x é 1,5 e o alfa eu quero descobrir o valor dele, né? Quero descobrir o valor do alfa. Bom, fazendo essa conta aqui, 1,8 vezes 1,5, essa conta dá 2,7. 2,7. Esse 2,7 você joga para o lado de cá. 12 menos 2,7 é o alfa. 12 menos 2,7 dá 9,3. 9,3. Então tá aqui, galera. O alfa é 9,3. Tá aqui. 9,3. Gabarito. Gabarito. Água. Água. Então, legal. Agora eu sei o beta e sei o alfa. Então, legal. Então, eu sei a equação da reta, né? Eu sei a equação da reta. Faz sentido ou não, gente? Ó, y igual a alfa mais beta x mais epsilon, né? Então, y igual a alfa é 9,3, não, a gente achou 9,3. O beta é 1,8 mais o epsilon. Certo? Mas epsilon i, se você quiser, né, chamar de epsilon i, né? São vários epsilon já. Tá ok? Então, essa é a equação da reta. Essa é a equação da reta de regressão. Beleza? Bacana, gente. Bom, vamos agora responder a segunda pergunta. Tem uma segunda pergunta aqui, ó. Aqui, ó. Segunda pergunta. Se a estimativa do coeficiente angular da reta obtido pelo metros mil quadrados foi igual a 1,8, então a previsão do faturamento de determinado ano, uma vez que a empresa gastou com propaganda 2 milhões de reais. Então a pergunta dele, quando a empresa gastar 2 milhões de reais com propaganda, qual é a estimativa, né? Não é uma coisa certa, exata, mas qual é a estimativa do nosso faturamento? Então, galera, nesse caso aqui, é só a gente desconsiderar o epsilon, né? Vamos desconsiderar o epsilon, porque nós estamos de novo trabalhando em cima da reta. Vamos trabalhar de novo em cima da reta, que é uma estimativa, e a estimativa é feita pela reta, né? Pela reta. Então, a gente vai, né, desconsiderar o epsilon e vamos considerar o x igual a 2 milhões. Né? Quando eu gastar 2 milhões com propaganda, qual é a minha estimativa de faturamento? Então, y igual a 9,3 mais 1,8 vezes 2. É só substituir o x por 2. Essa conta dá 3,6. Então, y vai dar 12,9. 12,9 milhões. Então, a estimativa é que haja um gasto, não, haja um faturamento de 12,9 milhões. Nada mal, né? Nada mal, né, galera? E aí, 12,9 milhões. Gabarito. C de casa. Ih, tem duas letras 6 aqui, rapaz. Eu, hein? Letra C de casa. Valeu, meus queridos. Valeu, 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 valeu. Beijo do gordo, até a próxima. Não esquece de dar um like, então. Pelo amor de Deus, tá? O algoritmo aqui tá querendo likes, ele tá ávido por likes. Dá o like, aciona o sininho, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, tá legal? Eu tô aguardando vocês aqui. Valeu, beijo do gordo! Valeu.